Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você. E vamos aqui estudar mais um pouco da palavra do Senhor. A nossa temática para hoje é: não tenha uma teologia inclusiva. Vou repetir. Não tenha uma teologia inclusiva. Meus irmãos, vamos estudar esse tema que é atual, né? Um tema polêmico, mas infelizmente, meus irmãos, nós vemos hoje muitas igrejas que são de linha inclusiva, né? Olha, hoje as igrejas, elas ao procurarem liderança, elas não estão mais, muitas igrejas, não estão mais procurando liderança com dons, a respeito dos dons. A pessoa tem um dom do pastorado, da liderança, então, não, eles não estão procurando mais isso. Infelizmente, igrejas de linha inclusiva, elas estão procurando liderança pela representatividade. O que seria isso? No grupo de liderança tem que ter representantes de todos os grupos. A gente não tem negros aqui na nossa liderança, vamos procurar alguém que seja negro para representar os negros e os interesses dos negros. Nós não temos mulheres, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma mulher para colocar aqui para ela representar as mulheres e os interesses das mulheres. A gente não tem nenhum estrangeiro, vamos colocar aqui um estrangeiro na liderança da nossa igreja para ele representar os estrangeiros e pensar nos interesses dos estrangeiros. Daí a liderança fica assim, não é mais pelos dons, mas é pela representatividade. O que está errado pela palavra de Deus? A palavra de Deus mostra que são os dons que devem direcionar uma igreja. Mas igrejas de inclinação ou que são inclusivas, elas acabam fazendo isso. O que seria uma igreja inclusiva? Meus irmãos, uma igreja inclusiva é onde o pecado é tolerado. Uma igreja inclusiva não é onde apenas o pecado é tolerado, é onde o pecado é aceito. Não, nós podemos incluir tanto na nossa membresia, incluir também na liderança. Nós vamos abraçar todos aqueles que, por exemplo, são homoafetivos. Olha, homoafetividade já não é mais pecado, não, homoafetividade é o estilo de vida, é a escolha da pessoa, não é pecado, Deus é amor, ele não vai olhar para o homossexual, o homossexualismo como sendo um pecado. Então, Deus aceita e nós devemos aceitar também. Isso seria uma igreja inclusiva. Talvez você já ouviu falar, talvez você já até conheça, principalmente pela internet, igrejas que são inclusivas, que buscam liderança pela representatividade e não pelos dons, e também abraçam e aceitam os pecados que na palavra de Deus são condenados, pecados que não são aceitos. Evidentemente, nenhum pecado é aceito por Deus, Deus não aceita, mas igrejas inclusivas, elas estão aceitando. Olha, aquelas palavras de Jesus Cristo, vai e não peques mais, perdeu o valor para muitas igrejas que são inclusivas ou que estão procurando liderança pela representatividade. Mas nós veremos aqui na palavra de Deus que, meus irmãos, o arrepender-se para se associar à igreja, arrependimento para ser membro de igreja, arrependimento para ser do corpo de Jesus Cristo agora, a gente vai ver que sempre esteve na palavra do Senhor. Isso é uma regra para nós. A pessoa precisa se arrepender, ela não pode viver com seus pecados para adentrar a igreja. Para adentrar a igreja, corpo de Cristo, ela precisa se arrepender dos seus pecados. São as palavras de Jesus Cristo. Vai e não peques mais. Então Jesus Cristo, ele exige mudança. Olha, você não vai viver com o seu pecado de homossexualidade. Você não vai viver com o seu pecado de roubo. Você não vai viver com o seu pecado de mentira. Vai, a tua fé te salvou, agora não peques mais. Mude a sua vida. Isso é arrependimento. Vamos ver aqui pelo menos alguns versículos que mostram para nós isso. A exigência do arrependimento para você ser incluído em uma igreja. Vamos ver alguns versículos? Eu lerei aqui Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro, ao pregar a palavra de Deus, ele conclui fazendo apelos desta maneira. 38 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebeu a palavrinha-chave aqui? A palavra mágica? Arrependei-vos, arrependimento. Vamos mais outro texto aí. Olha só também Atos 7, 51.
Olha só o que Estevão, após a sua pregação, como ele joga a responsabilidade para as pessoas. Diz assim o 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Estevão aqui ele censura os judeus porque eles não queriam se arrepender. Eles eram resistentes ao Espírito Santo. E por causa disso, eles não poderiam fazer parte da igreja. Porque eles não se arrependeram, porque eles escolheram ser resistentes ao Espírito Santo, agora eles não poderiam fazer parte da igreja. Note que o arrependimento é uma exigência das Escrituras, é uma exigência de Deus para que a pessoa possa ser membro ou fazer parte do corpo de Cristo. Ela precisa se arrepender dos seus pecados. Ninguém pode ser crente se não se arrepender dos seus pecados. O arrependimento é uma exigência para a salvação. A pessoa ela precisa se arrepender dos seus pecados, ela precisa reconhecer que Jesus é o seu único Salvador. Ninguém pode reconhecer que Jesus é Salvador se não se arrepender dos seus pecados. A pessoa precisa reconhecer que é pecadora. Por quê? Se ela enxerga que não tem pecado, ela vai ser salva do quê? Então, para que ela precisa de Salvador se ela não tem pecado? Então, é necessário o arrependimento do pecado para que a pessoa possa receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mais um outro versículo para mostrar que sempre foi uma exigência o arrependimento. E nós percebemos aqui já no início da igreja, olhando aqui para o livro de Atos, que o pecado sempre foi confrontado. O pecado sempre foi apontado e nunca foi aceito dentro da igreja. Então, isso está claro nas palavras dos apóstolos. Outro texto aqui, Atos capítulo 8, versículos 20 a 22. Note como, mais uma vez, Pedro, nessa situação aqui, ele vai censurar o ato pecaminoso de um homem. Diz assim, do 20 ao 22. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Olha só, meus irmãos, que interessante o versículo está falando aqui. Houve uma repreensão, houve uma censura, porque um homem chamado Simão, ele queria adquirir as bênçãos, os dons de Deus através de dinheiro. Um homem ganancioso, achando que com o seu dinheiro ele poderia conquistar todas as coisas. Daí Pedro vai e censura ele, o pecado dele, a ganância do seu coração. E o versículo 21 deixa muito bem claro para nós: não tens parte nem sorte nesse ministério. Meus irmãos, você percebe que para ser líder de igreja, para fazer parte de uma igreja, a pessoa ela precisa se arrepender dos seus pecados. Nós não podemos ter uma teologia inclusiva. Não precisa se arrepender, é o seu estilo de vida, Deus te entende, venha para cá. Vamos até colocar você na liderança para você representar as outras pessoas que fazem parte do seu grupo. Meus irmãos, a gente precisa entender isso. Então eu não posso dizer para uma pessoa que vive na homossexualidade: não, você pode vir fazer parte da nossa igreja, não precisa se arrepender, porque o que você vive não é pecado. Eu não posso dizer isso, a palavra de Deus diz que é pecado. Eu não posso dizer para ela: venha fazer parte da liderança da nossa igreja, porque a gente precisa de um representante para os homossexuais, e você vai cuidar dos interesses deles, porque nós somos uma igreja inclusiva. Olha, a minha Bíblia não me permite eu ter uma teologia inclusiva. A minha Bíblia não me permite eu ser uma igreja inclusiva. A Bíblia dá regras para nós. Ela dá normas para a nossa fé. Ela quem dita o que eu devo ser, ela quem dita no que eu devo crer. Ela é a minha regra de fé. E o versículo deixa bem claro aqui, ó: não tens parte nem sorte neste ministério. Meus irmãos, a liderança da igreja não é feita pela representatividade. A liderança da igreja é feita através dos dons. Eu não posso chegar para alguém: nós não temos nenhum branco aqui na igreja, lá na liderança, então venha, eu vou escolher uma pessoa de cor branca, da raça branca, para que ela possa representar os brancos. Não, não é dessa maneira. Não é dessa maneira que funciona. Como funciona? Dons. Você tem esse dom? Então é você que vai participar da igreja. Já se arrependeu, evidentemente, do seu pecado, creu em Jesus Cristo?
Já faz parte da igreja? Então, para ser líder da igreja, você precisa ter agora esse dom específico da liderança, desse cargo que você vai estar assumindo. É dessa maneira que uma igreja, ela funciona. Meus irmãos, o que nós estamos percebendo aqui? Arrependimento é a forma de entrar na igreja de Cristo. Arrependimento é a forma de nós entrarmos no corpo de Cristo. Sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento a pessoa ela não pertence a Cristo. É necessário se arrepender dos seus pecados. Eu sempre digo isso aqui na nossa igreja. O que eu sempre digo? Olha, qualquer pessoa, ela pode vir em nossa igreja, qualquer pessoa, ela pode assistir os nossos cultos, sentar no banco e assistir os cultos, ouvir da palavra de Deus. Qualquer pessoa, independente, qualquer um pode entrar. Mas não é qualquer pessoa que entra no banheiro feminino. Você entendeu o recado? Qualquer pessoa entra na igreja, assiste o culto tranquilamente, a igreja é aberta para todas as pessoas, mas não é qualquer pessoa que pode entrar no banheiro feminino. Meus irmãos, não é qualquer pessoa que pode ser membro da igreja, não é qualquer pessoa de qualquer jeito, ela pode ser liderança da igreja, um cargo na igreja, cantar, pregar, não. Tem que ter arrependimento, tem que crer em Jesus Cristo, tem que ter mudança de vida. Aí sim ela pode ser membro da igreja, aí sim ela pode entrar em algum cargo de liderança da igreja, evidentemente tendo aquele dom específico. A Bíblia nos ensina isso, não são minhas regras, não são minhas normas, não é aquilo que eu acho. É a Bíblia que ensina isso para nós. E a Bíblia é muito claro em falar sobre tudo isso daí. A Bíblia, ela dá essas regras para nós. Ou seja, qual é a minha conclusão? Eu não posso ser uma igreja inclusiva. Infelizmente, nós vemos aí hoje em dia muitas igrejas surgindo com essa teologia inclusiva. O que Deus ele vê então como pecado, as pessoas estão tolerando e para elas, aos seus olhos, são aceitáveis. Mas para a palavra de Deus e para Deus, não. A gente tem que buscar santidade aos moldes das Escrituras. Espero que essa live tenha sido elucidativa para você, possa ter enriquecido o seu conhecimento e para nós sabermos que a palavra-chave para a nossa vida é arrependimento. Isso, meus irmãos, evidentemente se aplica para mim. Quando eu não tinha Cristo, quando eu vivia no mundo, eu não poderia ser membro de igreja, jamais. Porque eu tinha que arrepender dos meus pecados. Eu tinha que ter arrependimento para que eu pudesse ser membro de igreja, para que eu pudesse trabalhar dentro da igreja local. Tem que ter arrependimento. Isso se aplica evidentemente para mim, mas graças a Deus e pela misericórdia do Senhor, Ele me mostrou os meus pecados, a minha vida de sujeira, me arrependi dos meus pecados, criei em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e Ele me colocou no seu corpo, que é o corpo de Cristo, a sua santa igreja. Meus irmãos, é dessa maneira que funciona. Meus amigos, é dessa maneira que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua casa.